Boa noite a todos. Agradecemos a Deus a oportunidade que temos hoje de fazermos as nossas reflexões com os ensinamentos espíritas. Agradecemos ao amparo dos benfeitores espirituais que nesta noite vão nos assistir para que possamos tirar o melhor proveito possível dos ensinamentos que aqui serão colocados. O tema da noite é depois da morte. Para que a gente possa iniciar esse tema, nós vamos ver o que significa morte. Morte mais ocorre. Então, morte é a cessação da vida. E desencarnação é quando o espírito faz o seu desenlace completo do corpo físico. Então, entre a morte e a desencarnação, nós temos um tempo, que é variado. E nós vamos fazer uma avaliação, uma reflexão a respeito desse momento, para que nós possamos ficarmos mais seguros e buscar um pouco mais de paz para esse momento que nós estamos vivenciando. Quando nós estamos encarnados, nós somos espíritos num corpo físico, um espírito com o perispírito, com o nosso corpo físico. Chamamos de alma. Quando nós desencarnamos, o corpo vira matéria orgânica e outros componentes. Vive o espírito com o seu perispírito. Portanto, nós hoje vamos estar falando desse desenlace do espírito com o perispírito do corpo físico. Quais são os acontecimentos que vão existir nesse momento? Que são variados e nós vamos ver bem mais para o final. E nessa sequência, para termos o entendimento do que nós vamos refletir no final, no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, nós temos lá um vocabulário espírita. E vamos aprender uma colocação sobre o significado que é o espírito. Nos diz assim: espírito, no sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material e que constituem o mundo invisível. Não são seres de uma criação particular, mas as almas daqueles que viveram sobre a Terra, em outras esferas, e que deixaram seu envoltório material. Então, os espíritos são os seres inteligentes da criação, somos nós. Perispírito, envoltório semimaterial do espírito. Nos encarnados serve de laço ou intermediário entre o espírito e a matéria. Nos espíritos errantes, constitui o corpo fluídico do espírito. Então, o princípio inteligente do universo, os seres inteligentes do universo, né, tem sempre um corpo fluídico, que nós chamamos de perispírito.
Ok? Na Gênese, lá na primeira parte, com o título O Perespírito como Princípio das Manifestações, encontramos a seguinte fundamentação. Primeira situação: o espírito quer, o perespírito transmite, o corpo físico executa. O espírito quer, eu quero, espírito sério, meu perispírito transmite, meu corpo físico executa. Segunda situação: para aquela ação que vem do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito transmite ao espírito o ser sensível e inteligente. Então, o espírito tem, através do perispírito, os seus desejos exteriorizados e todas aquelas ações exteriores que, por sensação do corpo físico, ele vai receber também. Por que é importante a gente saber isso? Porque o perispírito é o órgão de transmissão de todas as sensações. Porque quando nós desencarnamos, deixamos o corpo físico e viemos com o perispírito. Então, nós carregamos o corpo que transmite as sensações, para nós podermos entender este processo e os acontecimentos entre a morte e o desencarne. Então, o perispírito é sempre importante, porque ele é o órgão de transmissão das sensações. O espírito tem as impressões, mas o perispírito transmite as sensações. Sejamos nós encarnados ou desencarnados. Ainda no Livro dos Espíritos, dando continuidade a esse conceito. Fazendo a leitura do texto. O corpo, pois, não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada, quando está morta. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo, ao qual damos o nome de perispírito. Então, nós vamos estar sempre acompanhados desse perispírito. Constitui o perispírito, constitui o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por ser invisível ao seu estado normal, não deixa de possuir alguma das propriedades da matéria. Importante essa informação. O perispírito, pelas sensações, que é o órgão das sensações, para gerar impressão no perispírito, ele tem algumas propriedades da matéria. Então, nesse livro, o perispírito, rapidinho, Zalmino Zirman diz assim: propriedades do perispírito. Olha só: plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor, temperatura. Uma das propriedades que todo mundo conhece é o odor. É o cheiro de rosa, é o cheiro de cigarro, o cheiro do álcool. Então, o perispírito tem essas propriedades e também tem funções importantes.
No capítulo 3 do Livro dos Médios, no capítulo 1º ainda do Livro dos Médios, nós vamos encontrar a seguinte colocação dos amigos espirituais. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando deixa na morte, não sai despojado do envoltório. Ele não sai como um pássaro fugido da gaiola. Todos nos dizem que conservam a forma humana, com efeito quando nos aparece sob aquela forma que conhecemos. Se a minha mãe eu tivesse merecimento dela aparecer para mim essa noite, antes de eu dormir, de preferência, ela vai aparecer, a minha querida mãe, da forma que ela veio ao mundo, me dando a alegria de ser filho dela. Tá bom? Assim com todos nós. Continua. Observemo-nos atentamente no momento em que acabam de deixar a vida, estão num estado de perturbação. Tudo está confuso ao seu redor. Eles veem seu corpo são ou mutilado, conforme o gênero da morte. De outra parte, se veem e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que esse corpo é o seu e não compreende por que estão separados deles. Durante certo tempo, se crerem ainda vivos, necessitam da experiência do seu novo estado para se convencerem da realidade. Então, tem até o desenlace. É um estado de perturbação. Após o desenlace, ainda existe essa vivência, essa existência de você conscientemente estar ligado ainda ao corpo. Por isso, companheiros, no instante da morte, até o desenlace, nós vamos viver alguns estados de perturbações. Enquanto não tivermos convencido daquela realidade, estamos fora do corpo. Imagine o sofrimento que nós enfrentaremos. Tem uma colocação de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 38, sob o título Se Soubéssemos. Quando ele fala assim, que o egoísta, após seu desencarne, sofrerá uma solidão infernal, de tal forma que ele vai sentir o tempo perdido quando poderia ter sido fraterno e colaborador e não foi. Quando nós temos conhecimento dos princípios fundamentais da doutrina espírita, no momento histórico que estamos vivendo de regeneração, do trabalho de regeneração dos espíritos, das almas, do planeta. Desencarnes, como dia 30 de março, 3.800 pessoas. Irmãos nossos que partiram. Quantos deles estavam sem esperar por esse processo desencarnatório? Todos nós estamos envolvidos nesse processo. E o espírita tem conscientização da pluralidade das existências, da reencarnação. A reencarnação é uma lei lógica. A reencarnação é uma lei lógica.
Se você analisar o seu quadro familiar, você vai ver a reencarnação provada e comprovada na sua existência. A diferença entre você e seus irmãos no componente intelectual e moral. Vejam, é um processo que nós estamos juntos para reviver e aprender a conviver. Por isso, o desencarne leva todos nós a fora do corpo, vendo o corpo mutilado ou não, doente ou não, sem sabermos o que aconteceu. Vocês já imaginaram o desespero? Imaginamos esse desespero, essa angústia de ver o seu corpo. Você está vivo. Você está se vendo e vendo o seu corpo. Olha que perturbação que você vai ficar. E aquele ainda diz, novo estado para se convencerem da realidade. Você vai ficar num estado de sofrimento e questionamento. O espírita conhece as fundamentações. E o que nós vamos responder a nós mesmos, não é ninguém. Eu sabia desse acontecimento. Os espíritos dizem que isso nos ajuda o conhecimento. Mas o que comanda mesmo é a prática. Eu posso ser um teórico e não prático. Vou sofrer. Vou sofrer. E muito, gente. Não existe mais para nós, temos as fundamentações da doutrina espírita, justificar que não conhecíamos a informação. Não tem como. Como nós vamos dizer que não sabíamos do processo da reencarnação? Que a lei de Deus é imutável. Que eu preciso ser um ser humano, uma alma encarnada, que seja fraterna, que seja colaboradora, que seja servidora. Por isso Jesus nos disse, está nesse trecho de Emmanuel, na Fonte Viva, quando ele faz a abertura com o texto evangélico. Jesus nos diz, pegue todos os dias a sua cruz e siga-me. E nós estamos carregando as nossas cruzes nesse momento de questionamento de todos nós. E aí, nós vamos no Obreiros da Vida Eterna, André Luiz e Chico Xavier, lá no capítulo 13, Obreiros da Vida Eterna, com o título Companheiro Libertado. Eu vou ler aqui alguns pontos, mas quem tiver o livro, leia, porque está detalhado a desencarnação, o processo de desencarnação de Dimas. Detalhado, e eu vou falar aqui de uma forma geral, para que a gente possa ter entendimento para chegar no livro do Leon Denis, Depois da Morte, para que a gente possa compreender e entender essas perturbações e esses sofrimentos. Como acontece esse desenlace? Há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. Uma equipe, a qual o André Luiz está participando como aprendizado, estão fazendo o desenlace
O espírito de Dimas está morto. Primeiro, o centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. Região do ventre, próximo ao umbigo, essa é a região das manifestações fisiológicas. Depois, eles partem para o centro emocional, zona dos sentimentos e dos desejos, sediado no tórax, próximo ao coração, a zona dos sentimentos e dos desejos. Centro mental, o mais frontal. Centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, o desenlace começa pela área digestiva, pela área do baixo ventre, vai para a área dos sentimentos e desejos e pela área dos pensamentos. Ideações para a formatação do perispírito. Tem mais. Essa área de baixo do ventre é o início de tudo. Então, eu vou falar um pouco a respeito na primeira escala do desprendimento, o que André Luiz coloca para nós. Diz assim, ó, começamos a operar sobre o plexo solar, que é a parte do ventre, próximo ao umbigo, desatando laços que localizavam forças físicas, as forças materiais. Com espanto, notei uma certa porção de substância leitosa extravasada do umbigo, pairando em torno, acima do umbigo, essa substância leitosa. O que acontece? Essa é a primeira substância que a gente tem como orientação e explicação de André Luiz. Essa substância leitosa é o primeiro ponto. Os espíritos, depois que fazem esse trabalho, eles vão, de forma lenta e progressiva, à parte do tórax, que é a parte dos sentimentos e desejos. E ali eles vão fazer o mesmo trabalho. E também vai exteriorizar uma substância leitosa. Só que essa substância leitosa, ela é tão forte que ela absorve, traz para si, para fazer em conjunto, aquela substância que estava na área vegetativa. E assim é também pela parte do cérebro, que é no frontal. E no frontal é que o espírito vai começar a trabalhar a construção do seu perispírito, modelação do seu perispírito. E preso pelo laço fluídico. E aí, meus irmãos, o perispírito é igualzinho ao corpo físico. Quem tem oportunidade, pesquisa na internet que tem vídeos do desencarne de Dimas, tem figuras, tem detalhes, tem informações. E tanto que Dimas, quando tudo pronto para fazer o desenlace, a equipe recebe a informação que era para esperar mais algum tempo, porque Dimas precisava vivenciar ainda algumas situações para aprendizado. E assim acontece conosco. Assim acontece conosco. Qualquer um de nós. Vejam que o perispírito é importante em todos os estudos espíritas. Ele é realmente
aonde eu agrego as minhas moléculas materiais. As pessoas acham que o perispírito encaixou no corpo. Nós não mergulhamos num saco. Nós fomos formatando molécula a molécula, trabalhando a potencialidade do nosso espírito, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Todo mundo, com esperança de luz, sabe que eu sempre falo, né? Que eu sou alto, loiro, de olhos azuis, corpo sarado, cabelo parafinado e tudo mais, mas eu construí o melhor que eu fiz para mim, que me possibilitasse a minha reencarnação e vivenciar o meu quanto de fluido vital de acordo com a lei natural. Então, quando eu desarmonizo o físico ou o espírito desarmoniza o perispírito, nós estamos doentes. André Luiz fala muito disso no livro O Beijo de Vida Eterna, que eu digo a vocês que a leitura vale a pena. No livro do Leon Denis, Depois da Morte, ele vai nos falar a respeito desses momentos, de uma forma bem simples, que dá para nós entendermos perfeitamente. Não podemos nos esquecer que aqui também o perispírito é o órgão de transmissão de todas as sensações do espírito e do corpo. Diz ele assim, no item 30, a hora final. Dizem-nos que as sensações que precedem e seguem a morte são infinitamente variadas e dependentes, sobretudo do caráter, do mérito, da elevação do espírito que abandona a terra. Portanto, o caráter, o mérito e a elevação moral estão relacionadas às sensações que o espírito irá vivenciar durante o seu processo de desencarnação. Morte, desencarnação e a sequência após o desenlace. A separação é quase sempre lenta. Então, o sofrimento é angustiante. E o desprendimento do espírito opera-se gradualmente. Começa em algumas vezes muito tempo antes da morte e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem o perispírito ao corpo. Eu imaginei, nessa reflexão aqui, Francisco Cândido Xavier. Imagine como ocorreu a do Chico e como vai ocorrer de uma pessoa, como nós vimos, nos comandos, como Hitler, por exemplo. Uma pessoa que vivenciou toda aquela sua história. E o Chico, que vivenciou toda a sua história. É para pensar, gente. Não é não? Sim ou não? Nós estamos em que caminho? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, educando os seus sentimentos, os seus pensamentos e, por consequência, os seus atos. Espiritismo é prática. Espiritismo não é teoria. Não adianta conhecer toda a codificação, toda
está aqui na mente, gravado, se nós não a praticamos em nós mesmos, em benefício da fraternidade e da caridade. Tempo perdido não volta mais. Então, continuando. A separação é quase sempre lenta e o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa algumas vezes, muito tempo antes da morte, já falei, né? Então, a impressão da alma revela-se penosa, prolongada, quando esses laços são mais fortes e numerosos. Então, o sofrimento ele é maior quando nós estivermos mais presos às coisas materiais. Somos presos ainda muito às coisas materiais. Somos ou não somos? O que você não gosta que mexam naquilo que você possui? Eu sempre digo, você solicitar a alguém que não mexa naquela situação que você pediu, mas alguém, por necessidade, mexeu. Você pergunta de forma tranquila, calma, por que mexeram naquele objeto seu? Cuidado que isso pode ser egoísmo. Cuidado que isso pode ser orgulho. Nós não podemos focar só nas coisas materiais, nas mais simples. Tem pessoas que ficam doentes porque perdeu algo. Às vezes, nem tanto valor material tinha. Por isso que quando nós não deixamos nossos desencarnados em paz, nós estamos atrapalhando a vida deles. Se eu penso nas pessoas e fico falando algo que não deveria estar falando, eu me conecto com essa pessoa, porque ela está no meu pensamento, no meu sentimento. Coisas boas e coisas ruins. Então é preciso que a gente entenda que a oração feita àqueles que nós amamos ajuda. Mas eu não preciso ficar 24 horas ligado nele. A minha vida segue e a vida dele também segue. Se você deseja um mal a alguém que partiu, ele sente esses impulsos, esses raios nocivos e venenosos que você endereça a ele, ao qual você vai colher da mesma forma a resposta. Então, continuo dizendo Leon Denis, o desprendimento é fácil para aqueles que previamente se desligou das coisas deste mundo. Para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Como estamos nós? Ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conhecia os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Nós vamos observando o sofrimento que espera muitos espíritos que ainda praticam abortos, que violentam, matam, se suicidam, enganam, porque esses espíritos irão sofrer de uma forma que não tem como dimensionar.
estarão presos aqueles que eles machucaram nesse planeta. Não é só as coisas materiais, riqueza, bens materiais, não. É comportamento que você teve aqui. Não são só os gozos materiais, mas o seu comportamento material também como espírito encarnado. Porque quem suicida está preso durante algum tempo ao corpo. E aquele que violenta, que mata, que agride, que rouba, que engana, que trapaceia, quando desencarnar, ele vai colher os frutos da sua plantação. Essa lei de Deus é fantástica. Eu só colho o que eu planto. Se a humanidade tivesse despertado desde o princípio da mensagem de Moisés, lento e progressivamente, sobre a semeadura e a colheita, já dentro dos 10 mandamentos está essa fundamentação. Jesus abre, a doutrina espírita então esclarece, e não temos mais dúvida. A humanidade seria outra, companheiro. E ele continua dizendo para nós, Leon Denis, entretanto, em todos os casos, de separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação fugitivo para o espírito justo e bom, que desde cedo despertou ante os esplendores da vida celeste. Aquele que luta para ser um homem de bem, ao desencarnar, ele vai ter menos perturbações, dificuldades, porque ele não estava tão preso ao processo material. Ele se ocupou mais na vida dele de ajudar do que ser ajudado, de colaborar, de servir. O Consolador prometido não está salvando as pessoas. O Consolador prometido está consolando as pessoas dentro de uma conscientização, dentro de uma lógica. Porque nós passamos a entender que são os espíritos com o DNA divino. Jesus nos trouxe essas informações. E o Consolador é claro. Eu creio na vida futura. Então eu tenho no meu coração esperança, amor, a vida. Porque eu desarmonizado, desequilibrado, desestruturado, eu faço mal ao meu corpo. Porque o meu perispírito vai transmitir ao meu corpo tudo isso. E o que vem de fora da mesma forma. Sentir, pensar e agir bem no físico. Para fora do físico, você ter o controle do seu perispírito. Não sofrer tanto. Crer nisso? Não. Sim ou não? Sabemos que tudo isso nos influencia, nos faz mal. A doença, hoje, os grandes estudiosos já comprovam isso. Quanto mais você se desarmoniza, mais você se estressa, mais doença você traz a você. Não adianta eu ser homem que explode pavio curto. Resolve o quê? Eu ser pavio curto. Eu crio uma complicação maior ainda, eu de infarto, desencargo, no meu tempo de morte e desenlace, hein? Até eu entrar na realidade da verdade, sofrimento é prolongado. E ele diz mais ainda assim para nós: muito longo será
a ponto de abranger anos inteiros para as almas culpadas impregnadas de fluidos grosseiros. Grande número dessas últimas crê permanecer na vida corpórea há muito tempo, mesmo depois da morte. Para esta, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos, algumas vezes às mesmas sensações físicas, como durante a vida terrena. São aqueles espíritos malévolos, aqueles espíritos que desencarnam com muita relação ao mundo material. E vamos dizer de novo para fundamentar essas colocações. Grande número desses espíritos crê permanecer na vida corpórea muito tempo, mesmo depois da morte. O cara não aceitou que morreu. Essa verdade para ele não existe. Para esta, o perispírito é um segundo corpo carnal, submetido aos mesmos hábitos. Por quê? Porque a característica do seu perispírito, as propriedades do seu perispírito têm maior densidade. E ele vai sentir muito maior essas sensações. Por isso, quando nós temos uma viciação, e somos influenciados por espíritos no mesmo quadro de viciação, nós vamos estar vivendo uma simbiose, porque nos dois espíritos, o desencarnado e o encarnado, têm o mesmo desejo e as mesmas sensações. Só que o outro precisa do corpo físico. Por mais materialidade que ele tem necessidade, do corpo físico humano. Para ele, quanto mais, melhor. Depois da morte, os fracassos, em função das perdas que nós fizemos na Terra, traz muita dor e muito sofrimento. Por isso, a renovação interior é diária. E aí diz ainda Leon Denis, outros espíritos de ordem inferior se acham mergulhados em uma noite profunda, em um completo ensulamento no seio das trevas. Sobre eles pesa a incerteza e o terror, os criminosos atormentados pela visão terrível e incessante da sua vítima. Tem ainda essa situação daqueles conviverem de novo com as suas vítimas. Ouvi um caso histórico, não sei se é verdade, mas muito interessante, a respeito de um caixeiro viajante no interior do Triângulo Mineiro, que passou por uma determinada residência, encontrando uma donzela, fez um monte de chamego, prometeu ao pai que ia casar com aquela menina e conseguiu se relacionar com ela. E, quando se relacionou, partiu e foi embora. Continuou a sua viagem em outra cidade, naquele interior. Ele conhece uma outra donzela e faz a mesma coisa. E assim fez com mais uma outra mulher. Essas três mulheres desencarnam. Uma por suicídio, outra por doenças psicológicas e a outra por morte natural. O que acontece com esse nosso irmão? Ele também desencarnou. Ele não se lembrava mais das donzelas, mas ao desencarnar, como diz aqui, a visão terrível e incessante das suas vítimas, acontece com ele.
só que de uma forma interessante. Ele é levado, a partir de um determinado momento, após a desencarnação, a uma sala onde só tinha uma porta. E lá encontrava-se 3 cadeiras vazias. E entra uma primeira donzela. Ela senta e fica olhando para ele, sem falar nada. Entra a segunda, senta, passa a olhar para ele, não fala nada. Entra a terceira, também não fala nada. E ele olhando aquelas 3 imagens, passa novamente o filme várias vezes de todas as 3 mulheres nele. E ele não estava mais suportando tanta angústia, tanto sofrimento, tanto questionamento íntimo, tanta revolta, e não passar. Quando começou a passar, ele pensou que tinha terminado. E aí, cada uma foi falar qual foi o seu sentimento. Meus irmãos, uma companheira que nós temos ao nosso lado, falando só o necessário para nós, nós não suportamos. Imagine 3, falando várias vezes a mesma coisa. Portanto, é importante nós termos atenção se estamos ouvindo as pessoas com o fato de ouvir, de querer ouvir. A lei natural de Deus tem um filtro muito fino, para que a gente não vivencie determinadas perturbações que nós não vamos depois ter justificativas, como espíritas principalmente, como cristãos vivos. E ele vai dizendo ainda assim: o espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu e seu inferno. Porque o perispírito vai dizer quem ele é, luz ou sombra. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está escrita em seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnios, justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer calar as suas vozes. Então, o espírito, no plano espiritual, com o seu perispírito, vai mostrar quem nós somos. Lembra que André Luiz, ao ser atendido no mundo espiritual, ele é recebido, não me lembro bem se é Clarice, mas parece que sim, diz a ele: você desestruturou e desarmonizou muito o seu perispírito pelo processo da viciação alcoólica. Portanto, somos quem somos verdadeiramente quando estivermos desencarnados. Não temos o corpo para esconder nada. Daí o suplício do mal que, acreditando estarem os seus pérfidos desejos
os seus atos culpáveis profundos, ocultos, os vê, então brotar aos olhos de todos. Tudo aparece. É uma expansão, é uma. Como que eu vou dizer? É como se fosse um retrato de tudo aquilo que a gente fez. Daí os seus remorsos, quando, sem cessar, repassam diante de si os anos ociosos e estéreis, as horas impregnadas no deboche e no crime. Assim como as vítimas lacriminosas sacrificadas a seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajudar e a consolar os seus irmãos. Meus irmãos, depois da morte, como nós vamos nos apresentar sem essa vestimenta física? Conhecedores de todo esse processo, desencarnar e ver a nossa verdade do tempo perdido, como ele diz aqui, como Kardec diz, como André Luiz diz. Nós estamos numa avalanche de desencarne. Não sabemos se estamos dentro desse processo. Não sabemos. Não sabemos. Nesse mês, eu disse ontem e repito de novo, 2 amigos meus desencarnaram, Dr. Toninho e o Rafael Garcia Neto. 2 espíritos, amigos, companheiros. Eu não esperava, nesse momento, ter essa notícia. Então, todos nós, de repente, poderemos ser chamados. Independente de ser o vírus ou não vírus. Portanto, preparemos-nos com a situação que está e sempre após essa situação, para que não vivenciamos dor e sofrimento. O objetivo da doutrina espírita é a transformação do indivíduo. E a ferramenta que nós recebemos é para que nós possamos nos aprimorar, nos educar, sermos melhores. Nós precisamos crer muito mais em nós. Uma fé raciocinada, ela não pode ser duvidosa. Se eu coloco e peço a proteção a Deus, nesse momento, para mim, para minha família, para os meus amigos, para aqueles que não são meus amigos, eu estou pedindo a Deus por todos aqueles que estão em convivência comigo, que estão pensando em mim. Essa é a minha fé. E quando eu creio, eu tenho confiança robusta, eu sei que está na mão de Deus e que eu e essas pessoas que estão fazendo a sua parte. Nada na nossa vida vem sem o trabalho da transformação, porque a fé sem obras é morta. Então, quando eu estou dentro da lei natural, é meritório eu ser atendido, porque faz parte da lei. Agora, quando eu sou ignorante, ignoro essas leis, achando que eu sou o cara, as consequências serão inevitáveis. Porque o conhecimento é para ser praticado. Infelizmente, se assim posso dizer, o intelectualizado é a maioria da humanidade. Mas o moralizado ainda não é a maioria da humanidade. Basta observarmos o Brasil,
a pátria do Evangelho, coração do mundo. O que nós estamos fazendo? A espiritualidade espera do povo brasileiro muito mais do que nós imaginamos. Precisamos ter consciência disso. A espiritualidade precisa que todo bom cristão, aquele que a religião o transforma com liberdade, não com prisão. Porque Jesus é libertação. Libertação das consciências, libertação dos medos, dos sentimentos de culpa, do pecado. Porque todos nós podemos ser felizes. Todos nós podemos ser saudáveis. Aqui e lá no plano espiritual. Mas trabalhando bem essa encarnação. Aproveitando essas informações, essas dádivas maravilhosas que são os ensinamentos dos Espíritos. Oremos, meus irmãos, todos os dias, pelos nossos irmãos que estão desencarnando por essa pandemia, por esse coronavírus, e por aqueles que estão sofrendo e presos aqueles que estão indo embora. Uma morte que isola, que distancia. É preciso muita oração e muito amor, muito sentimento nessas orações, meus amigos. Não percamos o tempo, nem a oportunidade. Por isso, oremos agora, todos nós, fechando os nossos olhos, pensando numa imagem de Jesus, rogando a Ele, nesse instante, força para todos nós. Jesus, sabemos o que temos que fazer, Senhor, em nossas orações, mas pedimos força, Jesus. Pedimos o somatório de força com todos nós, que a espiritualidade venha junto com nós nesse instante, para que possamos, juntos, em comunhão de sentimentos e pensamentos, irradiar um campo de luz por toda a nossa cidade, buscando todo o nosso estado e o nosso Brasil, criando essa psicosfera de amor, de vontade e, principalmente, mestre, de esperança. Sabemos, Jesus, que aonde nós estivermos, falando dos seus ensinamentos, estás conosco. E aqui e agora, Jesus, essa sensação se faz existir. E nós, humildemente, Jesus, temos consciência que estamos no caminho da verdade e da vida, porque não tem como ir até Deus, ao reino dos céus, se não for através de ti. Porque o reino dos céus pertence aos simples e aos humildes. Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanhou, espíritos familiares que nos assistiram, nós agradecemos a todos vocês. Tenhamos uma boa noite e que possamos, antes de dormir, fazermos mais uma oração, potencializando o nosso sentimento, falando com o coração, porque é com o coração que Jesus
nos enxerga, é pelo coração que Jesus nos ouve. E assim nós encerramos de forma muito agradável e muito produtiva os nossos estudos da noite de hoje. Um abraço a todos, muita saudade, mas o amor e a saudade que nós estamos carregando de todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos.